Olá pessoal, sou Paulo Lins, vamos fazer a segunda parte da aula de injúria renal aguda na UTI. Agora a gente vai falar de etiologias específicas, algumas formas de IRA específicas e tratamento conservador. Não percam a aula também de terapia renal substitutiva, aula de diálise, que é uma aula específica que também preparamos especialmente para vocês. Então, primeira IRA específica que a gente vai falar é a cardiorrenal. Cardiorrenal é uma síndrome de piora de função renal relacionada com uma piora de função cardíaca. Então a gente pode ter uma cardiorrenal tipo 1, que é uma IC presumivelmente nova, fazendo uma piora de função renal, uma cardiorrenal tipo 2, que é uma IC crônica, fazendo uma doença renal crônica, uma cardiorrenal tipo 3, ou a gente chama de renocárdica, que é uma situação que uma piora da função renal gera uma piora da função cardíaca. A cardiorrenal tipo 4, que é uma DRC fazendo disfunção cardíaca crônica, né? Doença renal crônica, gerando a doença cardíaca crônica. E por fim, a tipo 5. A tipo 5 é a miscelânea. É uma doença mista que envolve tanto coração quanto rim. E aqui a gente traz sepse, lúpus e outras doenças que trazem junto lesão cardíaca e lesão renal relacionadas. Cardiorrenal, principalmente aqui trazendo cardiorrenal tipo 1, é um dano mediado por congestão vascular. O parâmetro mais importante de macrohemodinâmica que se correlaciona de maneira mais próxima à piora de função renal, entende-se que seja a PVC. A pressão de átrio direito, que determina uma congestão venosa retrógrada até a circulação renal, é a fisiopatogenia mais importante e dita em medicina baseada em evidência como a preponderante nesses casos de síndrome cardiorrenal. Temos também fatores exógenos, contraste, anti-inflamatório, outros nefrotóxicos, hiperativação do sistema renina-angiotensina, hiperativação do sistema simpático adrenérgico, uma própria resistência a peptídeos natriuréticos, o ANP, o BNP, e o próprio estresse oxidativo e inflamação que a gente já viu na aula passada. Estresse reativas de oxigênio, citocinas e mediadores inflamatórios também causam. O que era conhecido, que a gente falava sempre, o famoso baixo débito. O baixo débito, ele perfaz muito menos, ele é muito menos culpado do que a gente imagina. Existe ira por baixo débito? Existe. Mas a maior parte das injúrias renais agudas em pacientes cardiopatas não tem etiologicamente baixo débito envolvido. O que sabemos é que 25% das internações por IC descompensada apresentam critério de injúria renal aguda, ou seja, a cardiorrenal tipo 1 é importante, é prevalente e super comum aparecer isso na nossa prática clínica. Do ponto de vista de cardiorrenal, a gente vai ter que falar de mais de coração do que propriamente de rim. E a classificação da IC descompensada mais utilizada é essa classificação de West, que é aquela classificação que vai avaliar o paciente quanto à perfusão e quanto à congestão. Sabemos que pacientes num perfil frio e úmido e no paciente quente e úmido são os pacientes que realmente mais pioram do ponto de vista de função renal, principalmente por causa da congestão vascular. E como que a